Hoje no nosso quadro Cara a Cara a gente vai falar de polêmica. Hyundai Santa Fe, da geração anterior desse carro, um SUV grande, hoje é um carro de custo-benefício na faixa de 50 mil reais. Vale a pena comprar esse carro usado hoje em dia? O que você tem que olhar quando você for comprar um carro como esse aqui? Pontos positivos, pontos negativos. Está no ar mais um quadro Cara a Cara aqui no canal, no YouTube do Auto Show. Esse carro especificamente é a segunda geração do Hyundai Santa Fe no mundo. Ela começou a ser produzida em 2006, foi até 2012. Esse carro é ano 2012, ele já é o último representante da segunda geração do Santa Fe. A terceira demorou para vir aqui para o Brasil. Então esse carro, na época que foi lançado, ele era uma referência em SUV médio. 4,67 de comprimento, mesma plataforma do Sonata, plataforma Kia Hyundai Y5, um carro bom para a família, só que hoje a gente já está falando de 13 anos, 14 anos de uso. Então quando você for comprar esse carro, ele está na faixa de 50 mil reais, 55 mil reais. Uma das virtudes desse carro, sem dúvida, é o porta-malas. E uma herança interessante da primeira geração é que ele tem abertura ainda lateral aqui. A primeira geração tinha também esse detalhe, né? No Tucson, a gente tem aquela... A gente já fez outro vídeo que abre aqui. Esse carro, a gente não tem esse recurso, mas olha o tamanho do porta-malas, que é bem grande, bem generoso. Esse carro tem 4,67 de comprimento, como eu falei. Mas se você quer porta-malas, sem dúvida o Santa Fe é uma ótima escolha para a família. Ele tem 5 lugares, mas até poderia ter 7, porque ele é bem grandão. Mas 7 lugares veio só no Gran Santa Fe, na outra geração, vários anos depois. Essa aqui, só 5 lugares. Agora, aqui, a gente tem uma virtude desse carro. A plataforma dele é bem alta, né? E olha só o espaço que eu tenho a bordo desse carro. Olha só isso. A saída de ar dele, curiosamente, é aqui, ó, na lateral. Então ela está embutida na coluna B. Então sai por aqui. Igual na antiga geração ali dos Pajero, né? Principalmente são assim, vários carros ainda são assim. Muito espaço de cabeça, de ombro, para 5 pessoas é ótimo. O joelho fica um pouquinho mais para cima, mas ele é bem confortável, é uma boa referência de espaço. Ele é bem maior que o Tucson, a porta é grandona também. O acabamento é meio simples, como todo Hyundai, é um ponto a considerar, mas é um carro bem espaçoso de verdade. Bom, pessoal, aqui entrando no carro, primeira coisa, vantagem em relação ao Tucson, por exemplo, banco elétrico, né, o fato de ter mais espaço, você se sente mais à vontade. Esse carro, que é 2012, ele tem uma coisa de carro mais moderno, né? Chave presencial, partida por botão. Então, vou ligar aqui. A gente tem no painel uma instrumentação toda analógica, mas se você olhar bem por aqui, ele já tem alguns instrumentos no digital aqui embaixo, ó, tá vendo? Você consegue ver ali que essa parte inferior ele tem, ó, door open, né? Porta aberta. Tudo do computador de bordo tá ali, conta-giros, velocímetro, temperatura, o básico, né? Esse carro já tem comandos de som no volante, assim como o Azira, que é um primeiro carro mais superior da Hyundai, ele já vem com multimídia original, em 2012. Só que na época era multimídia com DVD, com MP3, CD, tudo vem por aqui. Dá para você atualizar? Também dá. Você pode tirar aqui, já existem molduras para você poder colocar uma maior, uma flutuante, uma mais atualizada. E aqui você tem mais comandos do carro. O ar dele é digital, então o fluxo e os comandos todos são por aqui. E o acabamento ainda tem detalhes de madeira, tá vendo? Detalhes de madeira que você vai encontrar em carro muito americano, né? O americano até hoje gosta de acabamento de madeira. E aqui, comando da transmissão. E agora a gente vai falar de motorização, que é um ponto que você tem que ter atenção num carro desse. Esses carros no Brasil, eles geralmente já rodaram bastante, já tiveram vários donos. Então você tem que ter muito cuidado, não é com a quilometragem, sim como o carro foi cuidado. Se ele foi mal cuidado, pode ser um problema com a manutenção cara, mas se ele foi bem cuidado, é um motor e um câmbio e um carro de longa vida. Essa motorização aqui no Brasil, ela foi usada por vários carros, ele é um 2.4. No mundo inteiro, em geral, o Santa Fe é V6. A gente teve V6 também, mas aqui a gente tem um motor 2.4 Theta. É um motor de duplo comando de válvulas, 16 válvulas, 4 cilindros, a gasolina, não é flex esse motor, então é importante. E esse motor aqui tem 180 cavalos e 22 kgfm de torque.
Esse motor é conhecido pela longa vida e, embora sejam 4 cilindros, ele não é muito diferente do consumo dos 6 cilindros. Relação peso-potência 9,7 kg por cavalo, né? E a tração dele é dianteira e o câmbio é de 6 marchas. Isso é interessante porque na estrada ele é um carro econômico, na cidade ele é um carro mais gastão. É um câmbio convencional com conversor de torque e a faixa de consumo desse carro varia entre 6,7 e 8,1 km por litro. Ou seja, não é um carro exatamente econômico. Mas se você for viajar com esse câmbio de 6 velocidades, você pode ter uma média melhor do que essa, mas nunca vai passar de 10 km por litro. É um carro grande, é um carro largo e é um carro mais pesado. Mas você com certeza vai ter boa confiança a bordo dele. Agora vamos falar de pontos de manutenção. Como eu falei para vocês, pessoal, esse carro, né, esses carros Hyundai, Kia, eles são carros que aqui rodam muito. E esse carro é 2012, ele já está com 160 mil quilômetros. Você vê que na aparência ele está ótimo, está muito bom o carro. E na faixa de 50 mil reais. Mas o que você tem que olhar? Aqui é histórico de manutenção. Troca de óleo e filtro, 10 mil quilômetros, óleo original, não é qualquer óleo. Filtros também, sempre trocados. Com isso, esse carro passa de 250 a 300 mil quilômetros facilmente. Transmissão dele por aqui, ó, você está vendo, correia. Então vai olhar correia convencional. Outra coisa, direção dele é hidráulica. Então você vai olhar caixa de direção, fluido. Ó, aqui ele está bem no nível mínimo, então ele tem que estar entre o mínimo e o máximo. Então aqui vale a pena a gente já dar uma olhada. Outra coisa que esse carro sofre muito no Brasil, temperatura. Eu tenho um carro da marca, mais antigo, e é bom se você comprar, você trocar o aditivo, compre um aditivo bom de procedência, o recomendado para esse carro aqui, tem todas as informações no manual. Aí você vai sangrar o sistema, o mecânico faz isso, sangrar, limpar o sistema e aí ele não vai ferver mais. Mas se você não fizer isso, o Brasil é muito quente e ele tende a superaquecer e aí atrapalha a vida do câmbio e atrapalha a vida do motor. Então você tem que ficar de olho nisso. Outra coisa, combustível, vela, vale a pena você trocar, dá uma olhada no sistema de injeção e as peças desse cara são um pouco caras mesmo. As peças desse carro, elas são um pouco caras mesmo. Então você tem que ficar de olho justamente nisso. Tem até braço pantográfico, ó, fecha facilmente. E quando você for olhar a suspensão, orce bem, porque assim, amortecedores, pivô, bandeja, essas peças todas originais são difíceis de encontrar e caras também. Mas já existem peças de reposição no Brasil importadas. Não feitas aqui, mas importadas. Então dá uma olhada principalmente em suspensão, rangido, em nheco-nheco desse carro, sabe? Aqueles barulhinhos de suspensão. Pode ser só um pivô, ou pode ser uma bandeja inferior, superior, e pivô e tudo mais. E aí o orçamento cresce muito. Então vai comprar um desse, veja a manutenção preventiva. É o mais importante se for comprar um Santa Fé. Agora que você já sabe tudo sobre Hyundai Santa Fé, a gente gravou com esse carro aqui no Feirão Auto Show. Vem visitar a gente todo domingo, Feirão Auto Show, das 7 à 1 da tarde, em São Paulo e também no Shopping ABC. Esse quadro cara a cara com um SUV médio, parrudo, de respeito, espaçoso, mas tem que ter cuidado com a manutenção. Gostou do vídeo? Deixa o like, acompanhe o Auto Show nos próximos. Até o próximo.